Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhe disse: Ide também vós para a minha vinha. Eu vou pagar o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo uma outra vez, pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhe disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhe disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 horas da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iriam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor de um dia inteiro. Então, o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Então vamos refletir um pouquinho sobre essas leituras de hoje, que são no mínimo intrigantes, não é? Desperta a nossa consciência, a nossa reação diante da fala dos profetas, diante da fala de Jesus Cristo. A primeira leitura, o profeta Isaías nos chama e ao mesmo tempo nos adverte. E fala uma coisa interessante logo na primeira frase: buscai o Senhor enquanto pode ser encontrado. Enquanto pode ser encontrado. Então, eu acho que daria para a gente compreender que pode chegar o tempo em que não encontraremos Jesus. Não dá? Buscar enquanto é tempo. Então significa que vai chegar o tempo que vamos buscar e não vamos encontrar. Hoje a gente vê a dificuldade que é ter um padre, não é? Quantos lugares não tem um padre para celebrar, para consagrar a Eucaristia?
Se não tiver Eucaristia, o que vai ser da igreja? Para ter Eucaristia, precisa ter padre. Então a gente precisa rezar muito pelas vocações. Que hoje as famílias não querem, não. Que pai, que mãe que quer ter um filho padre? Quase ninguém. Eu quero ter netos. Se meu filho for ser padre, como é que eu fico? Olha aí o risco de não termos padre no futuro. Porque ninguém mais quer viver e quer deixar fluir em si essa vocação. Então o profeta diz com muita clareza, né? É preciso buscar enquanto há tempo. E imediatamente nos faz uma advertência, para que deixemos as injustiças, a maldade, o pecado, a falta de perdão, deixar isso tudo para trás. E começar uma vida nova. E procurar, porque ainda temos tempo. Ainda temos tempo de procurar a Jesus Cristo, de transformar a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, no sentido de construir um mundo e uma vida melhor. Volta para Deus. Se a gente olhar aqui para essa quantidade de lugar vazio, eu diria que o povo já não está mais ouvindo a palavra de Deus. Concordam? Porque se estivesse ouvindo a palavra de Deus e nele acreditando, esses bancos seriam poucos para atender a tantas pessoas. Mas a realidade é preocupante. Não que número signifique muita coisa para Deus, porque a igreja cheia de gente que não quer nada também não resolve, né? É preciso ter uma vida comprometida com a palavra de Deus, com a igreja de Jesus Cristo. Por isso, o profeta Isaías nos faz esse chamado. Volta para Deus. Ainda é tempo. Ainda pode ser encontrado. Mude de vida. Deixa a maldade. Deixa o pecado. Deixa a inveja, a angústia. Deixa tudo que é ruim para trás. Traga para a sua vida coisas boas. Gente, eu tenho ouvido as pessoas dizer, e quantas pessoas sofrendo terrivelmente, com depressão, com medo, com angústia, com tantos sentimentos negativos, dos quais elas já não conseguem se libertar. E olha que sério isso. Eu às vezes até tenho brincado com as pessoas e falando assim, puxa, antigamente, cada esquina tinha um boteco, não era assim? Uns 20, 30 anos atrás. Hoje cada esquina tem uma farmácia. Já reparou? A quantidade como se multiplicou o número de farmácia. Isso revela o quê? Que o ser humano está doente. E nem sempre é doença física. Nem sempre é doença física. Ao contrário, a grande maioria são doenças do sentimento, da consciência, do espírito. E remédio para o espírito, gente, não tem na farmácia, né? Não tem na farmácia. O remédio do espírito é a palavra, é a Eucaristia, é o amor, é o perdão, é a bondade, é a reconciliação. Esse é o remédio para o espírito. E custa nada. Olha que coisa boa. Não é bom quando a gente consegue um remédio de graça? Puxa, esse remédio custa R$100, mas eu consigo lá no posto de graça. Olha que bênção. E todo remédio para o espírito é gratuito. Você não vai enfrentar fila com o médico. Você não vai ter que marcar para daqui a 6 meses, 1 ano. A consulta com Jesus Cristo é imediata, de qualquer lugar. Volta. É o convite. Volta para Deus. Abandone tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que te faz mal e faz mal para os outros. Abandona tudo isso e comece uma vida nova. Essa é a proposta do profeta Isaías.
São Paulo vai escrever aos Filipenses: sinto-me atraído pelos dois lados. Tenho o desejo de partir para estar junto de Deus, mas preciso ficar. Por que ele precisa ficar? E por que ele deseja partir? Porque ele crê verdadeiramente que estar com Jesus lá no céu é o melhor, é a melhor opção. Ah, mas aqui nesse mundo tem tanta coisa boa, não tem? Tem, graças a Deus, né? Mas nada se compara ao que tem junto de Deus no céu. Por isso ele está dividido. Ao mesmo tempo que ele quer estar lá, ele precisa estar aqui. E por quê? Porque ele precisa estar aqui? Porque a missão dele não terminou. Ainda não terminou. Você sabe por que nós estamos aqui nesse mundo? Porque a nossa missão ainda não terminou. Porque no dia que terminar nós vamos. Não precisa nem estar doente. Basta chegar a hora e voltamos para Deus. Tem até uma música que fala, canta esse texto, né? Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar. Até onde? Até chegar ao céu. Então a nossa luta não pode parar aqui. Não podemos desanimar, não podemos desistir. Ah, mas está tão difícil. O ser humano está tão complicado. O ser humano está tão melindroso que qualquer coisa que você fala magoa, ofende, já não quer saber, tchau, fui. Não está assim? Se o padre fala alguma coisa aqui que não agrada, já não volto nessa igreja. Mas o que me atrai é o padre, é o bispo, é o ministro. O que me atrai aqui é Jesus Cristo, a sua palavra, a Eucaristia, fonte de vida, fonte de fé, alimento da alma e do espírito. Então, se eu me deixar levar por essas coisinhas que acontecem na vida e na igreja também, vou perder a fé. Vou me afastando, como tantos aqui já se afastou. E quando eu me afasto de Deus, olha o risco, porque o inimigo trabalha 24 horas. Ele é, assim como Deus, incansável. A todo instante, ele vai te chamar a atenção, ele vai te seduzir, ele vai te mostrar que bobagem, para que você está perdendo tempo aí nessa igreja, você está sofrendo, eles estão falando isso e aquilo, é isso que você quer? Larga isso para lá, vai ser feliz. Quantas propostas o mundo tem de felicidade, de prazer, de alegria, e que muitas vezes tem realmente, no entanto, são alegrias e felicidades extremamente passageiras, passa como o vento, passou. Hoje eu estou super feliz, amanhã talvez nem tanto. O que me leva a permanecer na fé, o que me leva a permanecer na igreja, é a certeza de Jesus Cristo, que Ele ressuscitou e está comigo, está com cada um de nós. Essa certeza que nos deixa de pé, que nos deixa prontos para enfrentar tantas e tantas batalhas todos os dias. Por isso que ele diz essa frase, que viver para ele é Cristo, mas que morrer seria uma bênção, porque morrendo está com Jesus, volta para Jesus, está livre de todas as situações desse mundo. E quantas pessoas nós já ouvimos dizer que quer morrer, porque está vivendo sofrimentos tantos e tão intensamente, que já acredita que não vale a pena viver, é melhor eu morrer, acabaria todo esse problema. O problema é se morrer e não encontrar lugar no céu, não encontrar salvação, né? Aí que está o problema, porque morrer é fácil, é simples, é um sopro, né? A vida é um sopro, passou, acabou, mas e o depois? Por isso o profeta insiste em nos dizer, volta para Deus, abandone tudo que é ruim,
Viva o amor, viva o perdão, viva a reconciliação. Abandona tudo que é ruim, abandona tudo que te faz mal, que te entristece. Acorda, ainda é tempo, ainda podemos encontrar Jesus na palavra, na Eucaristia, mas não sabemos até quando. Hoje em tantos lugares já não se pode falar mais de Deus, não pode falar de Jesus Cristo. Quantas igrejas já se fechou no mundo? Olha o risco, é sério. Evangelho de Mateus. Esse evangelho é uma provocação, né, ao nosso sentimento, à nossa humanidade, né? Aí conta a história aqui de um patrão que contratou pessoas para trabalhar na sua vinha. Uns às 7 da manhã, uns às 9, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde. E chega no final do dia, o que o patrão faz? Paga a cada um aquilo que foi combinado. Não era uma diária? Então o patrão é injusto? Quem acha que ele é injusto? Ninguém? O patrão é justo? Mas eu trabalhei 8 horas. O Alexandre trabalhou só uma. Olha o humano, né? Olha o humano gritando dentro de mim. Não, eu tinha que receber mais, ué, não é? Eu trabalhei 8 horas, o Alexandre trabalhou só uma. Mas também não tem razão o patrão dizer: eu não posso fazer o que quero com aquilo que me pertence? Se você, Alexandre, tem 100 mil reais, você quer doar 90 mil para mim, tem algum problema? Não. Está vendo? Não tem problema nenhum. Então, essa leitura chama, né? Ela provoca as nossas reações. Mas será que Deus é justo? Porque se a gente levar a termo, é a história do próprio Deus. A vinha é a igreja. Aqui estão muitos trabalhadores. Uns trabalham mais, né? Né, Fábio? Uns trabalham muito, outros nem tanto, e outros não querem nem trabalhar. Olha só, como é que vai ser a paga no final? O que nós vamos receber no final da história? Precisamos tomar cuidado. E se a gente acha que é injusto ou está meio indeciso, a gente precisa refletir. A gente precisa refletir. Porque se combinou, está combinado. Não está injusto. A gente transformando também num outro aspecto da espiritualidade, a gente pode entender esse evangelho da seguinte forma. Tem gente que desde criança, né, aqui ó, uma quase criança, né, uma pré-adolescente, já está na igreja, já participa, já reza, e vai assim, se Deus quiser, a vida inteira. Mas já outras pessoas, talvez não teve nenhuma oportunidade de conhecer Jesus Cristo, talvez vai conhecer Jesus lá no fim da vida. Um fato que me lembra e que testemunha essa situação, é quando Jesus foi crucificado, lembram? Do lado dele 2 ladrões, um que desafiava ele, né? Se tu é Deus, se tu é filho de Deus, desce daí, salva a tua vida e salva a nossa. Quer dizer, até no último momento da vida daquele sujeito, não se converteu, não se arrependeu, não quis mudar de vida. Já o outro o repreendeu. Nós estamos sofrendo aqui porque nós merecemos, somos bandidos, nós merecemos esse sofrimento, mas este aí, nada fez, não há pecado nenhum nele, ele não cometeu nenhum mal, é reconhecimento, reconheceu a sua fraqueza, o seu pecado, a sua miséria, mas diante de Jesus Cristo também reconheceu que Ele é Deus, que Ele pode salvar, e disse a ele: Senhor, lembra-te de mim, quando estiverem no paraíso. E olha o amor desse homem, Jesus Cristo,
depois de ter sofrido tudo o que ele sofreu, o que ele disse? Ainda hoje estarás comigo. Que perdão maravilhoso, que salvação da última hora. Deus é Deus, Ele não pode salvar a pessoa que teve uma vida inteira de pecado. Ele pode salvar? Pode. Como pode perder a salvação aquele que acredita que já é santo e que não precisa fazer nada e que já está com a salvação garantida? Olha o risco de na última hora bater na porta do céu: Senhor, Senhor, não vos conheço. Mas Senhor, eu pregava lá na igreja, eu era ministro da comunhão, da palavra, em teu nome eu curei, eu expulsei demônios. Não vos conheço. Que dureza, hein? Chegar ao fim da vida e você achar que está com a salvação garantida e perder. E perder por quê? Porque não foi as últimas consequências. Olha o que diz o final da segunda leitura: só uma coisa importa, vivei à altura do Evangelho de Cristo. Você quer a salvação? Então viva à altura de Jesus Cristo, do Evangelho de Jesus Cristo. Abandone a maldade, abandone a injustiça, abandone tudo aquilo que causa dor e sofrimento, seja para a sua vida, seja a vida para daqueles que estão e fazem parte do seu convívio, da sua família. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Creio em